Um dia como outro qualquer, uma praça, uma feirinha, você comendo alguma coisa, descontraindo um pouco. Será que existe algum risco em estar em ambientes assim? Vou dizer para você que tem, e o risco é grande. Bom, para falar um pouquinho sobre essa questão da segurança, nós vamos conversar com o Emerson Souza. O Emerson, ele é passense, eletricista, já trabalhou em grandes multinacionais, inclusive esteve 6 anos na Finlândia. Agora está de volta aqui ao Brasil e faz parte de uma associação de proteção, é uma associação nacional de proteção a riscos de acidentes com choques elétricos. E aqui do lado, como você vê nas imagens, a gente tem uma situação que preocupa um pouco, né, Emerson? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos riscos de choque elétrico. Inclusive, a gente está em cima de fios aqui, que está acontecendo a feirinha aqui toda quinta-feira na praça. Mas isso não acontece só aqui. Acontece em shows, em eventos temporários e é um problema crônico. É sim um problema crônico e isso acontece quase todo dia. Temos dados aí da Associação da Bracopel que de cada 3 acidentes que acontecem, 2 resultam em morte. E o pessoal tá achando que, passando por cima dos cabos, por ele ser hoje o cabo PP, que foi muito conhecido e muito divulgado pelas empresas de energia, ele foi feito para ser pisado. E na verdade não é. Um cabo elétrico foi feito para conduzir energia. Não se pisa num cabo elétrico. Aqui, por exemplo, eu tô com o pé em cima do cabo, porque foi o local que a gente escolheu para gravar aqui. É perigoso aqui onde nós estamos, muito perigoso. É muito perigoso. Caso o seu calçado tivesse qualquer tipo de falha no isolamento, você estaria exposto à eletricidade. Isso não é seguro. Isso não é a norma. Se não houvesse dispositivos, se não houvesse equipamentos próprios para isso, seria entendível que se deixasse assim. Mas existe a norma, existe o equipamento e existe a forma do equipamento ser usado. A gente está aqui atrás com um passa-cabo. Isso aqui foi feito para ser colocado dentro de um passa-cabo. Não foi feito para ser pisado. Antes da gente começar a entrevista aqui, né, a gente estava conversando e você viu pessoas pisando, crianças. Quando você chegou, exatamente uma criança pisando em cima desse cabeamento. Uma criança com um chinelo em cima de um cabo elétrico. Ontem tivemos uma chuva. Como é que fica essa situação de risco num dia de chuva? Eletricidade e água não combina. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, porque eu acho que não temos que esperar que alguém morra para começarmos a pensar em segurança. Aqui existe um risco real de segurança elétrica. E não estou falando pontualmente sobre a praça. Estou falando sobre as situações da cidade. As praças, como você mesmo disse, os eventos. O risco é real. Qualquer pessoa leiga, eu convido você que é leigo, vá numa feira e olhe a alimentação da energia daquela feira. Você leigo vai ver que aquilo é a famosa gambiarra. Não está certo e eu faço parte de uma associação que tem o dever de falar para as pessoas, vamos corrigir antes que alguém morra. Qual que é o objetivo da associação que você faz parte? Explica para mim. Vou para você? Essa aqui é a Bracopel. Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos de Eletricidade. Hoje ela mapeia os acidentes elétricos e ela discute com no Brasil todo. Em todo o Brasil, ela fez na última terça-feira 20 anos e ela mapeia os acidentes e ela discute formas de se divulgar por todo o Brasil que existem 2 formas, além da organização, além de se contratar um profissional habilitado, cadastrado no CREA ou no CRT, existe 2 equipamentos que já estão na legislação e eles garantem uma proteção real e efetiva contra choque elétrico. Então, isso que a gente vai aproveitar, Emerson, deixa comigo a revista aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque, por exemplo, aqui no canto da imagem a gente vê esses conectores aqui, né? Tem uma emenda aqui, depois eu mostro na imagem fechada, ali em cima tem um disjuntor, mas você me dizia, esse tipo de instalação aqui está inadequado, está errado. Não é você inventando a roda, existe legislação federal que determina qual é o equipamento e aqui, por exemplo, está em desacordo e é o que mais acontece no Brasil. E por conta disso, o risco iminente de choques elétricos. Justamente, você foi de maneira perfeita. Os 2 equipamentos que são obrigatórios por lei, já está na lei, tudo certinho, documentado, e já apenas não são cobrados pelas autoridades, é o disjuntor diferencial residual, que é um disjuntor inteligente que ele enxerga a fuga de energia igual ou superior a 30 mA. Quer dizer, um mínimo sinal de choque, esse carinha vai lá e vai deixar o sistema desligado. Ele desarma na hora. Ele desarma na hora. Ele é mais rápido que aquele da nossa casa, não é igual o disjuntor da nossa casa não. Esse é mais moderno, mais sofisticado. Perfeita colocação. Para quem está em casa ouvindo aí, o disjuntor que você tem em casa é um termodisjuntor. É um disjuntor que ele entende que o equipamento teve uma falha, houve um esquentamento na rede e ele desarma através do calor. Termodisjuntor, disjuntor de calor. O que eu vim falar para vocês hoje é esse amigo aqui, ó, esse carinha aqui. Aqui ele não está na forma que vai ficar na sua casa. Essa aqui é próprio para eventos, ó. Isso aqui é uma caixa pronta com um DR dentro dela. Esse DR aqui instalado
e o food truck vai estar instalando o cabo dele aqui, ou a barraquinha de feira, essa barraquinha vai estar inteira protegida contra choque elétrico. Esse aqui é o DR. Já na sua casa, você vai estar usando esse modelo aqui no seu quadro, ó. Esse aqui é um DR. Ele parece muito com o disjuntor normal, mas ele tem esse sistema aqui em cima, essa marquinha vermelha ou azul, um sistema inteligente, que ele garante que no mínimo choque, ele vai desativar. Ele vai proteger o teu filho, o teu cachorro, o teu idoso que está em casa. Agora, num caso, por exemplo, como esse, que são vários conectores, né, que estão aqui, seriam um disjuntor para cada conector? Ou um disjuntor desse, ele vai poder alimentar um cabo que vai fazer essa junção depois dos demais cabos e vai estar protegido? Existem as duas possibilidades. Poderia ser feito um quadro aqui, com um disjuntor para cada barraca, ou poderia ser feito uma opção menor, com cada barraca dentro do seu lá quietinho, do lado da sua barraca, e bem organizado da maneira que ele quer. Existem as duas maneiras. Existe jeito de fazer. O que não está existindo ultimamente é vontade. Aí, ó, acabou de passar o cachorro aí, ó. O pessoal da proteção aos animais pode ver. Isso aqui também. Eu tive numa das feiras e tinha um cachorro atordoado lá por choque elétrico. Quando eu fui falar com o pessoal das barracas, eles falaram, enquanto não tiver fiscalização, a gente não vai fazer nada. A gente só trabalha em cima de cobrança. E quem que fiscaliza essa instalação aqui? Isso compete a bombeiro, compete ao CREA, compete aos dois, compete ao eletricista da prefeitura, compete a quem? Quando você contrata um eletricista que é registrado no CREA ou é no CRT, ele tem a obrigação moral de cumprir o juramento que ele fez e entregar segurança. O eletricista que fez é obrigado a entregar segurança. Sobre fiscalização, sobre os dois órgãos, tanto o bombeiro quanto o CREA, que tem aqui na nossa cidade, eu tenho a resposta legal, respaldo legal de falar que tenho a resposta oficial deles de que eles não fazem essa fiscalização física. O que eles fazem é pedir a assinatura de responsabilidade técnica, o papel. Eles pedem um papel falando que aquele lugar tem um responsável técnico. Fisicamente, hoje, não há quem faça. Eu tenho um sonho particular meu, da mesma forma que existe o Conselho de Cultura, o Conselho de Saúde, o Conselho de Segurança Pública, eu acho que as cidades deveriam começar a conversar sobre um Conselho de Segurança Elétrica, ou um conselho que abrangesse todo o evento temporário. Eu acho que alguém deveria olhar isso. Porque hoje mesmo, vamos falar da situação real que nós estamos vivendo aqui. Existe a lei federal, existe a lei federal, existe a ANR, norma regulamentadora brasileira, e simplesmente hoje estamos num lugar aqui ao público, aberto, que não está sendo cumprido. Alguém deveria. Eu não quero ficar sendo o cara que enche o Ministério Público com denúncia sobre cada feira, porque eu sei que aqui tem muita gente que depende, o pão de cada dia. Tem gente aqui que depende levar o pão de cada dia para casa. Eu não quero fazer só uma denúncia aqui e ver essa feira interditada no outro dia. Não é essa a minha intenção. E também a minha intenção, porque é melhor eu já esclarecer, muitos pensam que a minha intenção também é fazer esse tipo de trabalho. Eu preciso falar para você hoje, que hoje na minha agenda, se fosse para mim fazer esse aqui, eu não teria como fazer. Eu tenho muito trabalho. Semana passada eu estava lá em Ubá trabalhando, eu tenho empresa que eu peço consultoria aqui, até aqui a gente tem aqui, daqui a pouco vamos mostrar, o passa-cabo. Esse passa-cabo que tem aqui, que é como isso aqui deveria estar, isso aqui foi comprado por um cliente meu, o Clezinho Som, ele foi o pioneiro a montar isso aqui. Eu já dava consultoria dele da Europa, eu dava consultoria para ele aqui e falava para ele, Clezinho, o seguro é o passa-cabo. O seguro é quando você está num evento que você tem um eletrotécnico ou um engenheiro lá presente. Eu dou consultoria para várias empresas. Não é o meu foco financeiro fazer isso aqui, porque hoje eu não tenho condição. O meu foco mesmo é a responsabilidade social que eu tenho, o juramento que eu fiz quando eu me formei e a associação que eu participo, ela representa isso. É muito triste, eu falei isso lá na Câmara. Se hoje me fosse dada a proposta para ser associado, eu não sei se eu faria isso, porque psicologicamente é muito pesado para mim. Quando eu todo dia recebo os alertas no meu e-mail, e eu vejo que são crianças que têm menor poder de decisão e idosos que têm menor poder de mobilidade, os que mais morrem. Eu vou te passar para você depois, hoje eu não prometo, mas eu vou te dar uma cópia do anuário, você vai ver que os números são de colocar... Tá subindo? Tá subindo. Quando eu comecei a falar sobre isso aqui na região, nós éramos os 6º colocados. Hoje, nós somos o 3º. Minas Gerais é o terceiro estado em mortes elétricas. E vou te dar assustadoramente o número de 2/3 das ocorrências elétricas em Minas Gerais resultam em morte. Vou te passar tudo isso. Eu tenho material jornalístico sobre isso. Gente, como eu falei na Câmara, ninguém é obrigado a ser bom na matemática, mas 2/3 quer dizer que a cada 3 acidentes registrados, 3 acidentes registrados com acidente elétrico, com energia elétrica, isso vai formular em 2 mortes. Isso é absurdo. Além disso, a gente vai caminhar para 100%.
Agora, vamos mostrar um pouquinho aqui para a gente dar uma ideia. Você falou do seu cliente, do Clezinho, som do passa-cabo, né? Deixa eu colocar aqui também. O passa-cabo, aqui onde nós estamos, dá para ver no enquadro ali que a gente tem essa fiação passando. Esse problema aqui poderia ser resolvido com uma medida simples, barata, eficaz e a correta, que é esse equipamento aqui que se chama passa-cabo. Isso não custa caro. Isso aqui no mercado, se você não contar entrega ou os meios de correio, você vai pagar cerca de, no máximo, R$ 200 no aparelho desse, no equipamento desse. É o preço máximo, o mais alto. Ou seja, se está passando aqui por toda essa calçada, tem que ter a placa suficiente para essa metragem. Mas como que seria no chão? Só para a gente mostrar. Vamos colocar aqui e mostrar como deveria estar aqui. Só para dar uma olhada ali. O que seria mais ou menos? Só vou te pedir para você ficar mais pro lado de cá, para você não ficar de costa no vídeo, Emerson. Para a gente poder mostrar para quem está assistindo. Vamos lá. Esse é um passa-cabo. Não precisa nem passar, só para a gente mostrar. É uma peça plástica, uma caixa, tem uma tampa e tem guias ali. Então, com uma medida simples dessa, só uma de exemplo, a gente já tem, ó. Baixou a tampa, fio protegido. Aqui pode pisar, está isolado. Poderiam pisar. Isso aqui tem força suficiente para passar um carro. Aqui, o cabo está protegido. De repente, você que está em casa me ouvindo, pode ser que a namorada venha com uma rasteirinha, pode ser que a criança venha com chinelo. A feira é um lugar cultural, é um lugar onde as pessoas vêm mais à vontade. Eu não vou exigir que cada um que vem na feira use um calçado de segurança. As pessoas não vêm com calçado de segurança. O Marcelo está com um sapato bonito. Ele até me perguntou como ele estaria em relação aqui. Com um sapato bem isolado e fora de um dia de chuva, o sapato dele tá bom. Isola. Mas a partir do momento onde entra água, diminui a resistência. Então isso aqui, para uma criança de chinelo, ou uma mulher, uma senhora de rasteirinha, tem risco mortal. A partir do momento que colocou o passa-cabo, que é uma coisa emborrachada... Pode ficar aqui em cima pra gente continuar. Podemos ficar nós dois. Ele aguenta que uma pessoa passe por aqui, caminhe por aqui perfeitamente, e o condutor, o cabo elétrico, esteja de forma segura. E não é uma medida cara, e é uma medida que já está na norma. Assim, a grande pergunta que nós fazemos é, por que não se fazer? Esse cabo, por exemplo, tá até pendurado, né? Ó, esse daqui, ó, onde eu tô passando o pé na frente, ele tá longe, tá pendurado. Tem um cabo esticado, eu te mostrei, você foi testemunho ocular, você viu, tem cabo com emenda ali. A emenda... Emenda na fita isolante. Aquela emenda isolante tá perto do metal ali, você consegue ver? Tá menos para quem tá acompanhando entender, ouvindo, assistindo, a emenda com a fita isolante nesse cabo, ela tá a menos de 3 dedos do metal, do tubulão desse poste aqui. Ontem eu fui atender um cliente aonde tinha uma fiação desse jeito do lado do padrão. O fio encostou no padrão, ele fez um barulho que a quase 30 metros de distância todo mundo ouviu e o cabo ficou soldado. O cabo ficou soldado no ferro do cabo. A descarga elétrica foi tão grande que ele colou, ele soldou no cabo. Eu vou mandar as fotos, se o Marcelo puder, compartilha para mim essas fotos que eu vou te postar, que eu vou te enviar. Você pode compartilhar, as pessoas vão ver. O cabo soldou no metal do padrão. Isso foi aqui em Passos? Foi aqui em Passos. Ontem eu atendi um cliente. Então eu quero falar para vocês, energia elétrica não se brinca. Choque elétrico mata, não é uma brincadeira. Eu não saio da minha casa, eu não viajo às vezes para Ribeirão Preto, para convenções, para São Paulo, para fora do Brasil para brincar. Isso aqui é uma coisa que mata e tem matado pessoas todos os dias. Assim, eu convido vocês, visitem esses lugares, vem aqui hoje, vem comer um pastel. Comece a observar nos ambientes onde vai, assim, aberto, eventos públicos, como que está a questão da fiação, que vai entender que esse alerta é um alerta de segurança antes que aconteça um acidente fatal aqui na nossa cidade que ainda não tivemos. Graças a Deus. Não, na verdade tivemos. Fatal não, mas já tivemos pessoas que ficaram em coma. Em eventos da cidade, pessoas que ficaram em coma. Eu tô em conversa com a menina, eu quero apresentar ela para os meios públicos que é dia desse, eu tô conversando com ela. Mas nós tivemos eventos onde pessoas ficaram em coma e esses eventos acontecem. Assim, até muito pertinente, porque esse acidente, por exemplo, eu não sei o motivo. Além de eu trabalhar com eventos temporários, eu trabalho com lugares fixos também. A gente teve o incêndio, que eu não sei o motivo dele essa semana aqui. Sobre o incêndio que teve aqui em Paz, eu não vou ser leviano e eu não vou falar que eu sei o motivo. Mas eu sei que 67%, eu tenho os dados, 67% dos incêndios ocorrem por falha elétrica. Um dos principais motivos de um incêndio começa numa falha elétrica. 60, se não me engano bem, não vou falar, entre 62 e 67 o número está. Posso confirmar depois para você. Mas mais do que 60% dos acidentes, os incêndios, são por origem elétrica. Fechando, Emerson, você esteve na Câmara Municipal, fez uso da tribuna, conversou com os vereadores, fez esse alerta.
passou para outros colegas de imprensa também, nós nos propusemos a vir aqui pegar essa cena para a gente falar aqui do local, mostrando um pouco. A ideia é alertar. Não tem nenhum imposto, não tem nenhuma taxa sobre isso, é simplesmente avisar as autoridades, falar assim, olha, faz cumprir a lei e quem é o responsável técnico, cuidado, você está assinando uma responsabilidade técnica de algo que não tem garantia nenhuma, pode acontecer um acidente com vítima fatal e você também vai responder civil e criminalmente por isso. É isso, exatamente do jeito que você falou, mas eu ainda faço um alerta, eu vou além disso. Eu vou apelar pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação penal. O artigo 132 fala, Marcelo, que é crime já expor a pessoa a risco. Não precisa acontecer um acidente. Essas pessoas realmente, eu falo com clareza da lei, estão cometendo crimes de exposição. Cada pessoa que senta aqui para comer um pastel está sendo exposta ao risco. Cada pessoa que paga o bilhete do evento está sendo exposta ao risco. E o Código de Defesa do Consumidor também, no artigo 10, fala que é proibido colocar produto que sabe ou deveria saber ser inseguro. Então a gente vai falando assim, que a gente tem um arcabouço legal muito grande, já garantidos para a gente. Colocar produto que sabe ou deveria saber conter risco é ilegal. Não se pode colocar um produto ou serviço. Locação de espaço a serviço, venda de pastel, locação de som. Proporcionar uma situação de risco é crime. É crime, está no Código Penal e está no Código de Defesa do Consumidor. Se alguém quiser conhecer o trabalho da associação, tem página nas redes sociais, como que pode encontrar, ou até mesmo fazer contato com você também, não só de Passos e região. Olha, você pode achar lá pelo Instagram meu, que é Protege Assessoria, e também diretamente na página da associação, que é você dar um Google no Abracopel. Com a bênção de Deus, eu estou batalhando para que o mais rápido possível eu faça um evento aqui na cidade com a Abracopel. Vou convidar bombeiro, já estou em tratamento com a CEMIG, eu quero chamar todo mundo da área de segurança e vou falar, vamos falar sobre isso? Então, nos próximos dias aí vocês vão estar sabendo, vocês vão ouvir muito o meu nome, vão ouvir muito eu falando sobre segurança, porque como eu disse no último podcast que eu fui, quando você olha para a tua criança deitada na cama, antes de ir para a escola, depois de ir para a escola, eu quero que você saiba que nos lugares públicos, na feira, todos esses lugares estão oferecendo risco para a sua criança. E me marcou muito no prêmio de jornalismo que eu fui esse ano. A Abracopel tem um prêmio de jornalismo e eu vou te indicar todas as matérias que falam da Abracopel nos seus artigos ou nas suas reportagens, eles concorrem ao prêmio de jornalismo da Abracopel. O presidente falou uma coisa muito séria. O que me pega mais nesse assunto é as mortes das crianças. Porque ele falou que quando uma pessoa perde o cônjuge dela, ela é viúva. Quando ela perde o pai ou a mãe, ela é órfã. Mas nem a língua portuguesa consegue expressar a tristeza que é de uma mãe ou pai que perde um filho. Não existe uma palavra que denomine isso. Então eu quero falar o seguinte, gente. Toda morte não pode acontecer, precisa ser evitável em relação ao acidente. Mas eu estou falando pela saúde dos nossos filhos, pela proteção dos nossos filhos. Vamos brigar comigo, abraça comigo essa luta contra a irresponsabilidade nas instalações elétricas. Eu conto com todo mundo que está assistindo, tá bom, gente? Tá bom, obrigado. Tá aí, portanto, as palavras do Emerson explicando um pouco dessa situação, que é uma situação preocupante, que não é algo que está acontecendo em Passos, deixando claro, não é um problema das feiras, das barraquinhas do pastel, eu venho com meu pastel, pão de queijo, você pode vir sem problema nenhum. A questão é, a instalação elétrica da maneira que está nesses eventos temporários, é o circo, é o show, é o evento aqui na praça, é algo perigoso, desta maneira. E existe legislação federal que trata do assunto, que determina o equipamento correto que deve ser utilizado. E o alerta da Abracopel é esse: os equipamentos corretos não estão sendo utilizados. Vamos esperar acontecer o acidente para fazer alguma coisa? Acho que não é preciso.